Shibone Besami Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando o nosso estudo diário das 7 leis. E hoje é dia 29 de junho do ano de 2022, dia 30 do mês de Sivan do ano de 5.782 da criação. Então nós vamos iniciar agora mais um estudo diário das 7 leis. No estudo diário de hoje nós estaremos vendo a página 41 do capítulo 7 do Guia Benei Noah, no qual nós vamos dar continuidade à explicação como a idolatria se iniciou. Posteriormente estaremos também estudando na mitzvah diária de hoje a quinta ramificação da segunda lei de Noah, a lei de Birat Hashem, a lei de abençoar Hashem. Estaremos estudando a quinta ramificação, que é a proibição de profanar o nome de Deus. Então, esse é o nosso estudo diário que se dará início em instantes. Então, na leitura do Guia Benei Noah de hoje, nós estamos na página 41, no capítulo 7, e estamos no parágrafo 10 ao parágrafo 12. No último estudo, nós vimos sobre o surgimento da idolatria, como ela surgiu. Vimos também no decorrer da história da idolatria, como ela foi se ramificando e se solidificando com o passar do tempo. Hoje nós voltamos um pouco sobre aquele assunto, só que, no entanto, a gente vai ver a abordagem do Rambam, do Maimônides, a qual é abordada por ele no Mishneh Torah, em Avodat Kohavim, onde ele vai explicando sobre todo esse conceito da idolatria. Então, continuando a responder a pergunta como a idolatria se iniciou, o Maimônides explica, lá está registrado no Guia Benei Noah pelo nosso Rav Yaakov, o seguinte, na página 41, que o grande Maimônides, em sua obra Mishneh Torah, descreve o início da idolatria nas seguintes palavras: durante os tempos de Enos era neto de Adão. Analisa em Gênesis capítulo 4, versículo 26 e capítulo 5, versículos 6 a 11. A humanidade cometeu um grande erro e os sábios daquela geração deram conselhos tolos. O próprio Enos foi um dos que errou. Seu erro foi o seguinte: eles disseram que Deus criou as estrelas e as esferas para controlar o mundo. Ele os colocou no alto e os tratou com honra, tornando-os servos que ministram diante dele. Por conseguinte, é apropriado louvá-lo, glorificá-los e tratá-los com honra. Eles entenderam assim que isto seria uma vontade de Deus, bendito seja o nome de Deus, de que deveríamos engrandecer e honrar aqueles a quem ele engrandeceu e honrou, assim como um rei que deseja que os servos que estão diante dele sejam honrados de fato. Isso é uma expressão de honra ao rei. Então, daqui nós aprendemos o seguinte: nós aprendemos que no início, quando a idolatria ela surgiu, ela não surgiu de uma forma pronta, totalmente pronta dessa maneira que nós vemos hoje. Quando a idolatria ela se iniciou, ela iniciou de uma maneira que as pessoas poderiam pensar que era algo puramente inocente, que é algo que realmente não é tão significativo, que nem chamasse tanta atenção. No entanto, apenas algo muito simples acabou germinando em algo estruturado da forma que se vê hoje na idolatria, né? Ou seja, a idolatria se iniciou apenas com a intermediação. A idolatria iniciou-se apenas com Enos criando a ideia de que Deus era tão grande que era necessário falar com um intermediário, ou que era necessário falar com Deus em nome de algum intermediário.
Esse conceito de intermediação é o primeiro degrau da idolatria. O início da idolatria existe dentro do conceito de que o ser humano precisa de alguma terceira pessoa para se conectar a Deus. Só que a Torá deixa bem claro que a conexão com Deus é entre a criatura e o seu Criador, somente. Continuando nosso estudo diário das 7 leis de hoje, nós estamos na mitzvah diária de Birat Hashem. Já explicamos que Birat Hashem significa abençoar a Deus. Quando nós dizemos abençoar a Deus, queremos dizer que o ser humano tem o dever de reconhecer a grandeza de Deus, o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus é grande, o quão Deus é majestoso, e ser grato por todos os benefícios com o qual o Criador e os cuidados que Ele tem para conosco em todo instante, em todo momento. Isso que significa alguém reconhecer a grandeza de Deus. A quinta ramificação é a ramificação de Hilu Hashem, ou seja, de não profanar o nome de Deus, no qual o Dr. Aaron Lichtenstein, no livro dele The 7 Laws of Noah, ele registrou que um Benoa não deve profanar o nome de Deus. Está escrito lá em Vaikra, Levítico capítulo 22, versículo 32, e você não deve profanar meu santo nome. Daqui nós aprendemos que foi dito para os judeus, incluindo não violar 3 dos mandamentos principais, que é o assassinato, a idolatria e relações proibidas, mesmo sob o martírio ou outras perdas. Para os Bnei Noah, o quanto depender de suas forças, ou seja, em caso de vida ou morte, um Bnei Noah não está obrigado a ser martirizado. Não violar mandamentos por despeito, mostrando publicamente o desprezo pela lei de Deus, o que é muito pior do que violar um mandamento por causa da tentação. Para uma pessoa de reputação moral não fazer nada que possa parecer errado, mesmo se a ação for permitida. Enquanto os tribunais provavelmente não aplicariam este mandamento, esta ramificação, enquanto os judeus seriam punidos com açoites. Deus vê e ouve tudo e exige seu julgamento. Um Benoa só pode transgredir esses 3 casos, ou seja, assassinato, idolatria ou relações proibidas, se for por coerção, onde envolver perigo de morte. Do contrário, seria considerado uma profanação, ou seja, uma blasfêmia. Daqui, nós vamos analisar as fontes, primeiro, entendendo esse conceito dentro do contexto exigido ao judeu, onde exige do judeu o martírio, e ver como que isso se adapta ao Benoa, conforme o próprio Dr. Aaron Lichtenstein ele acabou colocando entre os deveres do Benoa. Então vamos encontrar aqui no Sefer Hinuri 295 que os judeus foram impedidos de profanar o nome de Deus, que ele seja bendito. E isso é o oposto daquela santificação de Deus sobre a qual foram ordenados, como nós faremos. Escreva no mandamento depois disso, como está declarado em Levítico 22:32, e você não deve profanar o meu santo nome. O transcritor escreveu em nome do Ramban, do Maimônides, no Sefer HaMitzvot, Lotacê 63, que esta iniquidade é dividida em 3 partes. 2 estão no coletivo e uma no indivíduo. A primeira parte coletiva é, em qualquer caso que alguém é solicitado a transgredir um dos mandamentos durante um tempo de perseguição, e o perseguidor pretende que ele transgrida, seja pelos mandamentos leves ou pelos mais exigentes, ou se alguém for solicitado a transgredir a idolatria, imoralidade sexual
ou assassinato, mesmo não durante um tempo de perseguição, o judeu é obrigado a dar sua vida e ser morto ao invés de transgredir. O Benoa, por sua vez, é proibido de transgredir e não profanar o quanto depender de suas forças. Mas, se for passar pelo martírio, ele deve salvar a sua própria vida e não ser martirizado. O Rambano Mishneh Torah, Ilhot Melahim 10.2, ele vai explicar exatamente isso, que um Benoa que é forçado por outra pessoa a violar um de seus mandamentos tem permissão para transgredir. Mesmo se ele for forçado a adorar falsos deuses, ele pode adorá-los, pois os Bnei Noah não são ordenados a Kiddush Hashem. O que significa isso? Isso significa o seguinte, que no caso de vida ou morte, um Benoa, ele não está punível se ele comete uma transgressão quando ele não tem uma opção de escolha. Agora, o quanto depender da força, da sua força, sim, você tem todo o dever de se comportar particularmente e publicamente de forma irrepreensível, de maneira a cumprir as suas mitzvot, lembrando que nós não devemos fazer concessões de nossas mitzvot, mas devemos cumpri-las, seja ela privada ou pública. Se você, de repente, quando tem que cometer uma escolha, e essa escolha não exige e não coloca em risco a sua vida, e você acaba escolhendo a opção errada, você sim leva as pessoas a profanarem o nome de Hashem e acaba profanando o nome de Hashem. Então, devido a isso, devemos ser muito meticulosos, muito cuidadosos no cumprimento de nossas 7 leis. Alguns exemplos que nós podemos citar aqui, entre eles, é ter um bom comportamento condizente com as 7 leis em público, ou seja, aquilo que você aprende sobre as 7 leis, não praticar idolatria, não blasfemar, não derramar sangue, não roubar, não praticar imoralidade, não maltratar os animais e praticar a justiça, você deve viver uma vida condizente com isso na sua vida pública, quando você está no meio das pessoas. Ou seja, você tem que ter um testemunho pessoal, um testemunho de vida, uma vida que realmente carimbe aquilo que você diz acreditar. Não praticar a transgressão no que depender de sua própria vida. Conforme nós dissemos, muitas vezes a forma com que o seu discurso, ou seja, a sua fala, aquilo que você acredita vai tomar vida, é na vida prática. É quando realmente a necessidade o exigir. E quando exigir, você mostre para as pessoas que realmente você ama Hashem, você teme Hashem, escolhe a verdade. Sob ameaça, um Benoa, sim, ele tem permissão para salvar a sua vida quando a vida dele está ameaçada. Não danificar ou destruir itens sagrados, que seria uma profanação, né? Nós devemos ter cuidados com as coisas sagradas. Outras questões, respeitar sinagogas, não queimar, jogar no lixo ou rasgar ou destruir qualquer livro que seja sagrado, livro como Torá, Taná, livros judaicos em geral ou símbolos judaicos, não apagar nomes sagrados, nem tentar tratar com desrespeito a palavras sagradas, nomes sagrados e outras questões. Também o Benoa, ele tem que ter total cuidado no cumprimento de suas 7 leis e também no cumprimento de algumas leis que ele pode cumprir voluntariamente. Por exemplo, um kippah, você não pode usar um kippah que não seja um kippah Bnei Noah. O seu kippah que você usa tem que ser um kippah Bnei Noah, porque as pessoas em público têm que observar que você é um Benoa para poder diferenciar e não acabar confundindo certas situações que um certo judeu, né, com a pessoa que é um judeu ou uma judia, vai acabar exercitando de uma forma diferente algo que pode ser usual da sua vida diária. Então, por conta disso, nós devemos entender que nós não devemos nos vestir de forma a chamar atenção como se fosse para parecermos que somos judeus. Seria isso. Não usar talit em público, né? O talit
ele deve ser usado para as preces diárias, ele deve ser usado no seu particular. O tzitzit, um Benoa pode usar o tzitzit, mas ele deve usar por dentro da roupa e não sair com o tzitzit à mostra, que pode levar as pessoas a confusões e levar as pessoas a profanarem o nome de Hashem. E isso é muito grave. Então, devemos ter um total cuidado com a observação de tudo aquilo que gira em torno da nossa vida, das nossas 7 leis, mas não somente das nossas 7 leis, até mesmo daquilo que nós praticamos voluntariamente, para não levar as pessoas à confusão. Então, gente, esse foi o estudo diário das 7 leis de hoje, no qual nós aprendemos algumas lições importantes. Entre essas lições, aprendemos 2 coisas muito importantes, entre elas, o início da idolatria, que a idolatria se iniciou apenas com uma coisa que parecia tão inocente, no entanto, foi ganhando forma, e hoje nós vemos que isso está espalhado aí pelo mundo, a idolatria, Deus nos livre. Então, nós aprendemos com isso que devemos ter total cuidado, mesmo com a menor coisa que parece insignificante. No entanto, devemos nos afastar de todo tipo de idolatria. Aprendemos hoje também que um Benoa, ele tem que ter uma vida pública condizente com a santidade que carrega o nome de Hashem. Ele tem que ter uma vida realmente que esteja declaradamente sendo uma vida exemplar e que possa mostrar através da sua atitude aquilo que ele diz acreditar através de palavras. Esse foi o estudo diário das 7 leis de hoje. Até o dia 2 do mês de julho, nós estaremos com as nossas inscrições abertas para o nosso curso das 7 leis e suas ramificações. Para você fazer a sua inscrição, é só entrar em contato pelo WhatsApp 22 992 07 30 70, no qual estaremos estudando as 7 leis, lei por lei, ramificação por ramificação, diretamente nas fontes, com todos os detalhes. Venha estudar conosco. Se você tem alguma dúvida e tem alguma pergunta sobre algum assunto relativo às 7 leis e suas ramificações, pode estar enviando para nós também pelo mesmo WhatsApp 22 992 07 30 70, 22 992 07 30 70, ou deixar sua pergunta mesmo nos comentários abaixo. Então, gente, esse foi o estudo diário das 7 leis de hoje. Amanhã nós estaremos de volta com mais um estudo diário, no qual daremos sequência à próxima ramificação e também a continuidade do capítulo 7 do Guia Beninoa. Shalom, shalom, uma ótima tarde para você, para toda a sua família. Ay,